Olá, psiques! Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos estudos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num texto que é, literalmente, a pedra fundamental da psicanálise. Estou falando da Comunicação Preliminar, de Breuer e Freud. Um material indispensável, não é mesmo? E para começar a nossa análise, vamos direto à pergunta que moveu tudo isso. Um verdadeiro enigma que deixou a medicina do século XIX de cabelo em pé. A questão é: por que, afinal, o corpo às vezes fala aquilo que a mente parece não conseguir verbalizar? Então, para a gente entender como eles chegaram a uma resposta, vamos seguir os exatos passos da descoberta deles. A nossa análise vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o enigma do sintoma histérico. Depois, a conexão com o trauma. Em seguida, o sofrimento de reminiscências. A cura pela fala e, por fim, o legado para a psicanálise. Vamos lá? Ok, então vamos voltar no tempo. Imagina só, final do século XIX. A medicina está diante de um beco sem saída. Apareciam pacientes com sintomas físicos, e bem reais, viu? Coisas como paralisias, convulsões, mas quando os médicos iam examinar, nada. Nenhuma causa orgânica, nenhuma lesão que explicasse aquilo. Um verdadeiro mistério. E é super importante frisar. Não era coisa da cabeça deles, tá? O sofrimento era real, genuíno. A gente está falando de paralisias, de contraturas, perda de sensibilidade em partes do corpo, tosses que não paravam, problemas de visão, dores que ninguém conseguia explicar. Eram quadros dramáticos, que realmente debilitavam as pessoas e que, claro, desafiavam tudo o que a medicina da época conhecia. A grande pergunta que ficava no ar era: de onde vinha tudo isso? E aí vem a primeira grande virada de chave, a primeira pista decisiva que Breuer e Freud encontraram. Muitas vezes, até meio que por acaso ali na prática clínica, eles começaram a notar uma coisa, uma conexão, uma ligação entre aquele sintoma inexplicável e um acontecimento lá do passado daquele paciente. E aqui está o pulo do gato. Eles pegaram o conceito de trauma, que até então era quase que só sobre o corpo, sobre uma lesão física, e expandiram. Eles perceberam que a causa real da doença não era um machucado visível, mas sim uma ferida psíquica. Um afeto, sabe, uma emoção muito intensa e dolorosa, como medo, vergonha, um luto não elaborado. E o ponto crucial aqui é que essa ferida psíquica, a lembrança desse trauma, não some com o tempo. Pelo contrário, ela fica ali agindo como se fosse um corpo estranho, sabe? Como uma farpa que entrou e não foi tirada. E mesmo anos depois, continua ali, irritando, inflamando e gerando sintomas. Ok, isso faz a gente se perguntar: mas como, exatamente, uma simples memória pode se transformar em algo tão poderoso a ponto de causar uma doença? É isso que nos leva ao coração da teoria que eles desenvolveram neste artigo. E essa ideia está perfeitamente resumida na frase que talvez seja a mais famosa de toda essa obra. O histérico sofre predominantemente de reminiscências. Olha, isso é revolucionário, muda tudo. O problema não está no corpo. O paciente, o analisante, não está doente por uma questão física, mas porque é, de certa forma, assombrado por memórias que ele simplesmente não conseguiu processar. O mecanismo por trás disso é o que eles batizaram de afeto estrangulado. Pensa assim, a pessoa passa por uma situação traumática, mas, por algum motivo, ela não consegue reagir como seria natural, não consegue agir, não consegue chorar, não consegue nem colocar em palavras o que aconteceu. Toda a carga emocional daquele evento, em vez de ser descarregada, fica presa, estrangulada, ligada àquela memória. Essa ideia de uma energia emocional que fica presa, esperando uma forma de sair, é absolutamente central. E já que estamos falando de coisas que são fundamentais, que tal uma pequena pausa? Vocês sabem que estes nossos mergulhos profundos nos textos clássicos só são possíveis com o apoio e o engajamento da nossa comunidade de psis. Se este conteúdo está agregando valor aos seus estudos, à sua prática, saiba que é o apoio de vocês que nos move e nos permite continuar criando mais material para analistas e estudantes. Então, se puder, por favor, curta este vídeo, compartilhe com outros colegas PSIS e, claro, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. A gente agradece demais o apoio de sempre. E agora, vamos ver como eles propuseram uma cura para isso. Bom, se o problema é a memória com uma emoção presa, a solução parece lógica, né? É preciso encontrar um jeito de liberar essa emoção. E foi exatamente esse raciocínio que levou ao desenvolvimento do que ficou conhecido como a cura pela fala, ou o método catártico. E não era um processo simples, não. Tinha um método. O caminho era mais ou menos assim. Primeiro, acessar a memória, o que no começo eles faziam com hipnose. Depois, era preciso reviver o afeto original, sentir aquela emoção de novo. E aí, o passo crucial, dar palavras a esse afeto, descrever tudo em detalhes.
Ao fazer isso, a emoção era finalmente descarregada e o sintoma desaparecia. Esse processo de liberação emocional tem um nome técnico bem específico: abreação. Pensa que é a reação que foi abafada, que não pôde acontecer lá na hora do trauma original. É a reação que estava faltando. E o conjunto da obra, todo esse método terapêutico de reviver o evento para liberar a emoção, essa limpeza através da fala, isso é a catarse. A grande descoberta foi que, se um sintoma é formado por um segredo guardado, ele pode ser dissolvido pela palavra, pela linguagem. Mas, olha, por mais revolucionário que fosse, o método catártico não era o ponto final. Era o começo. O próprio Freud vai dizer que ele foi o precursor imediato da psicanálise. Ou seja, a semente, o núcleo de tudo que viria depois já estava ali. A gente pode ver isso como uma jornada. Começou lá em 1882 com o caso Anna O, onde Breuer descobriu a cura pela fala. Aí, em 93, eles publicam a comunicação preliminar para formalizar a teoria. Depois, em 95, expandem tudo nos estudos sobre a histeria. Mas, na prática clínica, Freud começou a se deparar com novos desafios. Pacientes que resistiam a lembrar ou que desenvolviam sentimentos muito fortes pelo analista, e foi para lidar com isso que ele avançou, desenvolvendo conceitos como resistência, transferência e a associação livre, que são o coração da psicanálise como a conhecemos. Então, para a gente fechar o raciocínio e resumir os pontos principais desse estudo, o que a comunicação preliminar nos ensinou. Primeiro, que sintomas histéricos não são aleatórios, eles têm uma causa psíquica. Segundo, que essa causa é um trauma do passado cujo afeto ficou estrangulado. Terceiro, a ideia genial de que o paciente sofre de reminiscências. Quarto, que a cura pela fala, a catarse, funciona justamente por permitir a abreação desse afeto. E, por fim, que esse trabalho foi a base, o alicerce sobre o qual toda a psicanálise foi construída. Agora, para a gente aprofundar ainda mais o nosso estudo, eu queria propor uma reflexão. Vou deixar aqui 3 perguntas para a nossa comunidade de psis pensar e, quem sabe, debater aí nos comentários. A primeira é: por que o conceito de reminiscência é mais preciso do que simplesmente memória nesse contexto? A segunda questão: como a ideia de uma ligação simbólica entre o trauma e o sintoma já aponta para conceitos que Freud desenvolveria depois como o próprio inconsciente? Pensem um pouco nessas conexões que não são óbvias, que a mente parece criar. E a terceira, qual é a diferença essencial entre a catarse, que quer só descarregar o afeto para eliminar o sintoma, e o objetivo que a psicanálise vai ter depois, que é o de analisar a resistência, ou seja, entender por que aquela emoção foi bloqueada. Muito bem. Agora vamos às respostas. Sobre a primeira pergunta, reminiscência é mais preciso porque não é só uma lembrança estática. É algo vivo, que retorna, carregado de afeto. Na segunda, a ligação simbólica já é um sinal do inconsciente trabalhando, criando conexões não lógicas, mais ou menos como acontece nos sonhos. E, por fim, a grande diferença é que a catarse foca em descarregar para resolver o sintoma, enquanto a análise da resistência, que vem depois, quer entender as defesas do ego, o porquê do bloqueio, o que é um objetivo muito mais complexo. Muito obrigado a todos que acompanharam esse estudo. Analisar esses textos que deram origem a tudo é fundamental para a gente entender o percurso do pensamento psicanalítico. Espero vocês no nosso próximo encontro.